Nós estamos em uma nova série de mensagens e, como estamos no mês de comemoração da Reforma Protestante, 508 anos, nós, das 5 solas que fazem parte da Reforma, nós escolhemos sola fide, do latim, somente a fé. E o pastor Clóvis, no domingo passado, explanou sobre os contextos, falou sobre Lutero, que descobriu, através do estudo de Romanos, que é a carta que nós vamos estar lendo, que a fé não é por obras, não é algo que eu posso fazer que vai me justificar. Somente pela fé é que nós podemos ter a justificação. A justificação não é uma coisa que a gente produz. A justificação, Deus, é um ato de Deus único, legal, em que nós possamos ser vistos por Ele como justificados. Então, nós temos a sola fide, e temos a nossa leitura lá em Romanos. Você pode abrir a sua Bíblia, ainda continuando o capítulo 4 de Romanos. O pastor trouxe a mensagem em Romanos 13 a 16, no domingo passado. Quem esteve aqui acompanhou, quem não esteve por algum motivo, já está disponibilizado em nossa plataforma. Você pode ouvir e ser abençoado pela rica mensagem da palavra de Deus que foi trazida no domingo passado. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 4, de 18 a 25. O contexto depois a gente vai explicar porque que essas palavras são um pouco estranhas para nós, que não somos judeus, mas nós vamos tentar compreender isso melhor. Então, vamos à leitura. Abraão, contra toda esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Foi escrita há tantos anos atrás, numa cultura que não conhecemos, numa língua que não entendemos, em aspectos culturais que também não temos muita compreensão. Mas é esse público primário, essa audiência primária a quem foi escrito esta palavra, hoje ela chega até nós também. E te pedimos que, assim como ela fez efeito no coração daquelas pessoas, possa fazer em nossos corações. Te pedimos que Teu Espírito Santo venha iluminar nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração. O Senhor possa tirar toda e qualquer distração da nossa mente para ficar focada só na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus, fale conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos no início, hoje é um dia no Brasil que se comemora o Dia das Crianças, Então, eu vou lhe contar uma experiência de fé de uma criança. Minha sogra contou uma experiência que viveu com Leila, minha esposa.
quando ela tinha 4 anos de idade. Eles moravam em Pedreiras, um município aqui do Maranhão, que tem o rio Mearim. Só que lá tinha um problema de muita falta d'água naquela cidade, naquele período. E todo mundo tinha tanques para armazenar água por causa desse período de seca. E lá na casa de Leila, né, ela morava o pai, o pastor Abidiel, pastor da igreja local ali, mas que estava viajando a serviço da igreja. Então só Leila, o seu irmão mais novo que ela, e Dona Lindalva, que é a mãe de Leila, se encontravam em casa. E a água tinha acabado. E aí eles foram, Dona Lindalva foi atrás de alguém que vendesse água, que sempre faziam isso, só que não encontrou ninguém. Faltava muito água naquela cidade. E Dona Lindalva voltou, né, sem nenhuma solução. E quando Leila viu a agitação da mãe dela, né, ela ficou preocupada e ela disse... Ela percebeu os adultos ali, a mãe de Leila, a pessoa que ajudava ela. Ela disse: mamãe, Deus pode ajudar a gente. Vamos orar para pedir para Ele mandar chuva para encher o tanque. Dona Lindalva, mãe de Leila, disse para ela que ela ficou meio incrédula, né? Porque não era tempo de chuva. Já estava no período da tarde, o sol muito quente, né, e nem um sinal de alguma nuvem. E ela, Leila, com 4 anos, pequenininha, que nem esses meninos que vieram aqui, saiu puxando Dona Lindalva, né? Mamãe, vamos orar, vamos para o quarto. Até que, enfim, ela foi para o quarto para orar com Leila. Chegando lá, elas se ajoelharam, né, com a mãozinha uma na outra, e Leila pediu para a mãe dela orar. Mas a Dona Lindalva, ela não estava com muita fé, palavras dela, né? E aí ela disse: não, Leila, ora primeiro. E a oração de Leila foi mais ou menos assim, ó, uma oração de uma criança dessa idade. Senhor Deus, a água do tanque acabou e papai está viajando. Mamãe saiu para procurar alguém para trazer água para a gente e não achou. Então, Senhor, manda chuva para encher o tanque. Se não der para encher, pelo menos que chegue até o meio do tanque, para dar tempo de papai chegar. Em nome de Jesus, amém. Dona Lindalva, então, orou, né? O Leila já tinha feito a parte dela, e ela foi para o terraço brincar com seu irmão. Não demorou muito, e começou uma chuva grande naquela cidade. E Leila saltou e correu para junto da mãe, né? E saiu gritando: mamãe, Deus respondeu a nossa oração, Ele já está mandando chuva. Sua mãe, admirada com aquilo, falou: minha filha, é verdade, sim, Deus mandou a chuva. Eles ficaram observando o período da chuva. A Dona Lindalva disse que Leila ficava olhando para o tanque, olhando para ela, né, saltitando e sem poder se conter de alegria, porque Deus havia mandado chuva. Quando parou de chover e eles correram para o tanque para ver quanto de água tinha, e para a surpresa de todos, o tanque estava com a água até o meio. Contra todas as probabilidades de chuva naquela tarde, Deus ouviu a oração de fé de uma criança de 4 anos e respondeu, mandando água para suprir a necessidade da família. O texto que lemos vem mostrar que o justo vive pela fé. Assim como Abraão precisou de fé para receber seu filho prometido, ele também precisou de fé para se apropriar das promessas de um Messias prometido, que salvaria toda a sua descendência que cresce pela fé. Estou falando de vocês, a descendência de Abraão, espiritual, que crê em Jesus Cristo pela fé. O justo vive pela fé. Vamos entender um pouco o contexto em que isso foi escrito. Cláudio, ele foi nomeado pelos pretorianos, a guarda de elite romana, como imperador de Roma, no ano de 49.
Esse foi o imperador que expulsou os judeus de Roma. E o que isso tem a ver com a igreja? Porque ficou a liderança das igrejas romanas inteiramente na mão dos fiéis gentios. Adolescentes, jovens, toda vez que a Bíblia se tratar de gentios, ele quer dizer quem não é judeu, o não judeu. Isso somos nós, né? No fim, Cláudio acabou sendo assassinado pela esposa, Agripina II, foi envenenado por cogumelos, né? Mas não antes dela conseguir que o filho dela fosse adotado por Cláudio, né? E fosse seu sucessor no império. O nome desse filho é Nero. Foi com Cláudio que a célebre frase dos gladiadores surgiu: Ave César, nós que vamos morrer te saudamos. As igrejas se desenvolveram sem influência judaica e, portanto, insensíveis aos escrúpulos judeus. Após a morte de Cláudio, os judeus retornam em número muito maior para Roma e encontram as igrejas controladas e dirigidas por cristãos gentios, os não-judeus. Esses cristãos ressentiam da pressão exercida pelos seus irmãos judeus para que adotasse costumes judaicos e restringisse sua liberdade em Cristo. Os judeus tinham 3 pilares que caracterizavam a sua religião: o templo, a lei e a pureza étnica. Girava em torno disso. Mas Paulo insiste que tanto o judeu quanto o gentio igualmente estavam condenados como pecadores, e que tanto o judeu quanto o gentio eram salvos pela graça mediante a fé em Cristo, sem as obras da lei. Capítulo 4, no final do capítulo 3, o capítulo 4, capítulo 5, ele vai trabalhar a questão da justificação pela fé. Então, Paulo escreve a carta para os crentes em Roma, justamente, que eram muitas igrejas, eram muitas casas onde ele se reuniu, porque estava tendo esse problema. Não é a circuncisão, não é a observância da lei que vai nos dar salvação, não vai nos justificar. A nossa justificação é mediante a fé. Então, vamos entender um pouco da fé, já que nós estamos na sola fide. O justo vive pela fé. O justo vence o impossível pela fé. Queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Vamos voltar aí ao versículo 18. Essa é uma versão NVI, nova versão internacional. Você pode estar usando Almeida Revista Atualizada, ou nova versão transformadora. Vamos ler. Abraão, contra toda esperança, e em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Eu, quando leio, já li na NVI, já li na Almeida Revista Atualizada, na Corrigida Fiel, essa primeira frase ela é meio complexa de entender, né? Abraão, contra toda esperança, e em esperança creu, né? Então, a NVT, que é a nova versão transformadora, ela traz a tradução dizendo assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações. Mesmo não havendo motivo para ter esperança, ele manteve a esperança. Quando essa promessa foi feita para Abraão, Abraão tinha 75 anos, não era jovem, né? E já era casado com Sara. Provavelmente eles tentaram ter filho um tempão da vida deles. Mas quando Deus faz a promessa para Abraão, para sair da terra dele, da Babilônia, de Ur dos Caldeus, para uma terra que ele ia indicar, ele ainda levou 25 anos para que essa promessa fosse cumprida. Só que há um espaço de 25 anos, não de 25 dias, 25 anos. E sua fé está ali sendo testada. Abraão foi testado nesse momento. Deus estava pedindo a Abraão que ele cresce em uma coisa que as pessoas sabiam que não ia acontecer. Agora, se Deus prometeu alguma coisa na sua palavra,
nós podemos ter a plena certeza que ele cumprirá. Deus apareceu a Abraão em uma visão dizendo que lhe protegeria, que lhe daria grandes recompensas. Abraão já era rico, era um dos homens mais ricos do Oriente. E Abraão, na verdade, o que ele queria era ter um filho. E ele fala que, para quem eu vou deixar tudo isso se eu não tenho um herdeiro? Eu vou deixar para Eliezer, o Damasceno, que nasceu dentro da minha casa? Deus então disse para Abraão: Abraão, sai da tua tenda. Ele estava em Hebrom, era noite. E ele: sai da tua tenda. E sai. Olha as estrelas no céu. Conte todas as estrelas, se é que você pode. Assim será a sua descendência. A palavra de Deus diz que naquele momento, Abraão creu. E isso lhe foi creditado como justiça. Abraão já tinha ouvido que a sua descendência seria ser como o pó da terra. Deus reafirma agora que seria como as estrelas do céu. Mas ele teria que ter um filho. E a palavra de Deus, no livro de Gênesis 18, diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem. Quando Abraão fala isso está uma referência que tem também em Hebreus, é porque quando ele vai no Monte Moriá matar o seu filho, ele estava convicto que ele ia matar o filho. Ele não ensaiou matar o filho no seu coração, mas foi impedido, porque ele cria naquele momento que Deus poderia ressuscitar Isaac, seu único filho, trazendo a vida. Por isso que lá em Romanos 4,17 diz: Abraão creu no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Ele faz uma referência ao início de Gênesis 1, onde tem um verbo hebraico chamado bará, que é criar, mas ele só é atribuído a Deus. Só Deus pode criar a partir do nada. É o creatio ex nihilo, como em latim diz, criar a partir do nada. Então, somente Deus pode criar a partir do nada. Nós, que somos semelhantes a Ele, nós que somos imago de imagem de Deus, nós temos a criatividade. Nós temos uma atividade que cria, mas a partir do que já foi criado. Por isso que nós somos seres criativos, porque nós refletimos a imagem do Deus Criador. Não podemos criar algo que já não exista. Nossa mente nem pensa nisso. Até se destruísse todos os lápis do mundo, a imagem de um lápis não existia na mente da gente. Então só Deus pode criar a partir do nada. Então é nesse Deus que Abraão está colocando os seus olhos, de um Deus que vai além do que ele estava vendo, porque ele manteve a esperança mesmo diante de uma situação que era totalmente contrária. E a palavra de Deus, lá no capítulo 18, diz que ele seria pai de nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. A sua descendência será uma descendência que crê, que tem fé. Somos nós, a igreja de Jesus Cristo. Por isso, o justo, ele vive pela fé. O justo vence o impossível pela fé. Abraão conseguiu vencer o impossível pela fé. Mas também, o justo, ele vence a incredulidade pela fé. E eu gostaria de me deter um tempinho nesse ponto, né? Vamos dar uma olhada novamente, ler lá o verso 19 a 22. Acompanhe e consiga pensar algumas palavras que lhes chamem a atenção. Diz assim a palavra de Deus: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era o quê?
poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Bem, Abraão, Sara é estranho para a gente. Não tinha nenhuma foto deles, não havia como preservar uma imagem deles. Mas pensem vocês que vão ao bairro do São Francisco, no asilo de mendicidade, e pegam um casal de idosos de 100 e 90 anos e vamos preparar o baby chá deles. É contra, né, a realidade sensível e dos sentidos. Foi isso que estava acontecendo naquele momento, né? Eles eram esses idosos, né, sem vigor nenhum. Só que a incredulidade não é dúvida. Deixa eu explicar melhor para vocês. A incredulidade é uma convicção baseada na limitação dos sentidos, os meus sentidos, que acaba não tendo outro vetor capaz de interpretar e conduzir a vida. Eu fico limitado aos meus sentidos, fico limitado à minha razão, do que eu estou vendo, e é isso que Abraão está dizendo. Abraão não estava bobo diante do que estava à frente dele. Olha o que ele diz, verso 19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Hebreus diz a mesma coisa, o livro de Hebreus, e que também Sara, o ventre de Sara já estava sem vigor. Ora, Sara foi estéril desde a adolescência. Nas primeiras regras menstruais de Sara, ela não podia ter filhos. Adolescente, agora com 90 anos, onde as mulheres da idade dela, que tiveram filhos, não podem mais ter filhos. Gente, é contra toda a expectativa do sentido, da razão, eles terem filhos. Mas eles reconhecem essa situação, essa limitação que eles se encontravam, mas eles preferiram tirar os olhos dessa situação, que era real, era concreta, e passam a olhar na promessa de Deus, que é transcendente, que vai além desses nossos sentidos. E Abraão teve dúvidas. A gente conhece Abraão como o ícone da fé, o pai da fé, mas porque nós já o conhecemos no fim do processo. O pessoal que está estudando Gênesis, o pessoal que está estudando, fazendo leitura bíblica, né, leram o livro de Gênesis e viram, né, vários momentos de dúvida que Abraão passou. Porque a dúvida, diferente da incredulidade, a incredulidade é uma convicção. Bem, a biologia diz, eu não vou ter, concordo, não vou ter filho, minha idade, mulher estéril e tudo. Biologicamente incapazes. É uma convicção. A minha incredulidade, ela está baseada nesse olhar mais concreto, mais material. A dúvida, ela sempre me dá duas opções. Eu estou em dúvida se eu vou de vermelho ou vou de verde para a igreja. Ela me dá opções, eu não estou preso à limitação dos sentidos de uma realidade concreta e limitada que os sentidos me trazem, sem ter uma opção de um vetor acima disso. Então nós entendemos que Abraão é um ícone da fé, o pai da fé. Mas se a gente olhar a história de Abraão, ele duvidou várias vezes. No capítulo 15, o capítulo que nós mencionamos há pouco, Abraão é justificado pela fé, ao crer que Deus disse que ele teria um filho e seria pai de uma grande multidão. Bacana. Mas só que, quando você sai do capítulo 15 e vai para o capítulo 17 do mesmo livro, Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, pai de multidões, muda o nome de Sarai para Sara, que é princesa, e diz, renova a promessa que ele vai conceber um filho a Abraão. E esse filho vai ser de Sara. A palavra de Deus diz que Abraão se inclina e ri. Ri de si mesmo. Ele não ri ironicamente contra Deus. Ele ri de si mesmo porque ele não pode abrir mão do que estava acontecendo. A razão, a reflexão
imediata dos sentidos. No capítulo 18 de Gênesis, é a vez de Sara. Ao ouvir que ela seria mãe, escondida atrás de uma tenda, ela ri. Por isso, o nome do filho dele é Isaac. Isaac significa ele ri. Os dois riram. E eles sorriram pelo mesmo motivo, porque isso não faz sentido. Em função da experiência dos sentidos imediatos, em vários momentos da história, Abraão vai conversar e questionar Deus. O casal de patriarca, eles lutam contra as limitações dos sentidos de uma realidade concreta e visível e imediata. A fé vê a realidade daquilo que esperamos. É a convicção das coisas que não vemos. Enquanto a incredulidade é a convicção do que está se vendo, a fé é a convicção do que não estamos vendo, mas confiamos que vai acontecer porque Deus disse. Vê a diferença da incredulidade, dúvida e fé? A fé surge quando tiramos o olhar da realidade dos sentidos limitados e da nossa fragilidade diante de Deus, sem negá-los, eles existem. E a gente vai perceber isso daqui a pouco. E olhamos firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Jesus tanto inicia quanto aperfeiçoa a nossa fé, instruindo os cristãos a olharem para ele em meio às dificuldades. A fé que Abraão teve justificou ele para a salvação. Essa fé que justificou Abraão para a salvação, nós chamamos na teologia de fé salvífica. Ou seja, só podemos ser salvos do castigo eterno com essa fé no sacrifício de Cristo em nosso favor. E essa fé salvadora, essa fé salvífica, é um dom de Deus, é um presente de Deus, conforme Efésios 2:8. Nós temos também a fé natural. Essa que os sentidos podem observar, como por exemplo, que o sol iria nascer hoje. Que essa fé natural, que você se sentou nessa cadeira, tendo fé que ela ia sustentar seu peso, sem nem testá-la. É uma fé natural, uma fé óbvia. Nós temos também a fé sobrenatural. Veja, nós, os filhos de Deus, os crentes em Cristo Jesus, possuímos essas duas fés. A fé que Deus nos dá para sermos salvos e justificados, e a partir do momento que somos salvos e justificados, precisamos andar em fé. Em fé e milagres, sim. Deus opera milagres. A mão do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o braço dele não foi recolhido. Ele continua o grande El Shaddai. Ele é o Kyrios Sabaó, o Senhor dos Exércitos. Ele luta por nós. Ele tem poder. E o que nós pedimos, e Ele, ao atender, Ele faz milagres em nossas vidas. Podemos estar com uma fé enfraquecida, uma fé enferrujada, uma fé muito acanhada, mas o Deus de poder continua o Deus de poder. E Ele opera quando nós clamamos por Ele. Então esses momentos, né, a fé salvífica, a fé sobrenatural. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem um detalhe: quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Tanto Sara quanto Abraão estão na galeria da fé de Hebreus 11. Vocês já conhecem, né? Tem eles, tem Noé, tem Jefté, tem Raabe, né? Tem tantas pessoas ali naquela galeria da fé. Porque eles tiveram a fé salvífica e também a fé sobrenatural, que transcende os limites dos sentidos. Lembra de João Batista? João Batista, lá no Rio Jordão, Jesus veio, eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo, ele batiza Jesus, ele ouve uma voz que diz: esse é meu filho amado em quem me compraz, que me dá prazer. João Batista disse que ele não era digno nem de desatar as suas sandálias, mas Jesus disse para todos que estavam lá, que dos nascidos de mulher, ninguém era maior que João Batista. Só que João Batista vai preso. Herodes manda prender João Batista. João Batista está no cárcere, provavelmente é a fortaleza de Antônia. E ele está lá, e um lugar insalubre, e não tem direitos humanos naquele momento da história, naquele lugar, e bate a dúvida. João Batista, naquele momento de fragilidade de fé, ele mandou seus discípulos perguntar para Jesus se ele era o Messias, ou ele deveria esperar outro. É esse João Batista que batizou Jesus. Jesus respondeu: anuncie a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Graças a Deus que os evangelhos estão sendo pregados aos pobres, chegou até mim, ao meu coração. Isso era um sinal de que o reino de Deus já estava instalado naquele lugar. E o reino de Deus é o reino em que eu e você pertencemos. Nós somos cidadãos do céu. Podemos também lembrar do apóstolo Pedro, que duvidou ao tirar os olhos de Jesus quando Jesus estava caminhando alta madrugada no mar, e ele viu, pensaram que era um fantasma, e ele se identificou, e Pedro pediu para ir lá até Jesus, e ele foi pisando em água, como se pisa no concreto. Mas só que ele olhou a força do vento, as ondas do mar, e enfraqueceu a sua fé, brotou um tanto de dúvida no seu coração, e ele começou a afundar, e ele gritou por socorro: Jesus, me socorre. E Jesus estendeu a mão e socorreu a Pedro. Jesus também pode socorrer você. A dificuldade que você está passando, se você pedir socorro para Ele, Ele estende seu poderoso braço, Ele socorre. Nós também temos aqui, o pastor Clóvis mencionou logo no momento de oração, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, juntamente com Pedro, João e Tiago, a palavra de Deus diz que o rosto dele, as vestes dele, brilharam como o sol ao meio-dia. E apareceu Moisés e Elias, que estava apresentando a lei e os profetas diante de Deus. E Pedro, o mais ousado deles: Senhor, bom estarmos aqui. Irmãos, bom estarmos aqui na igreja, também na presença de Deus. Bom estarmos aqui. E ele até quis fazer tenda para todo mundo, e uma nuvem envolveu eles, e Deus disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouvi o que ele disser. E eles desceram de lá. Você já participou de um culto assim? A glória de Deus se expandindo. Só que nós vivemos no natural e no sobrenatural. Nós somos as criaturas que vivem nessa dimensão do natural, do sobrenatural, onde Deus age e que quebra todas as barreiras físicas das coisas. E eles, ao descer daquele monte, quando vieram talvez loucos para contar tudo para os outros colegas dele, sabe o que eles encontram no sopé da montanha? Um garoto endemoniado. E o pai daquele garoto diz que os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio daquele garoto. E quando Jesus começa a fazer um levantamento da vida daquele menino, não que ele não soubesse, porque ele sabia todas as coisas, mas que ficasse registrado e chegasse ao meu conhecimento, ele diz que esse demônio, ele atormenta esse rapaz desde a infância dele. Vocês viram as crianças aqui? As nossas crianças? Vocês entendem por que é importante que nós oremos por elas? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês.
O diabo e seus anjos caídos, eles não têm pena do teu filho. Ele veio matar, roubar e destruir. Graças damos a Deus, porque o sangue de Cristo está sobre nossos filhos. Então aquele pai desesperado, sem saber o que fazer, e ele leva, e Jesus pergunta: olha, desde da infância, ele é possuído por esse demônio. E esse demônio lança ele no fogo, ora lança na água, ele espuma, ele fica rígido, num ataque de epilepsia, e teus discípulos não puderam fazer nada. E o pai, no desespero de qualquer pai, que corre para qualquer coisa que possa ajudar seu filho: Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, então faça. Jesus pergunta: se eu posso? Tudo é possível ao que crê. Sabe o que aquele pai disse? Eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Parece um contrassenso. Como é que eu creio e estou com falta de fé? Aquele coração era um coração de um pai sincero. Era o coração de alguém desesperado, mas totalmente transparente dos seus sentimentos, mostrando que a realidade que ele via, o sentido dele é como: Jesus, eu não posso nada, nem força mais para ter fé eu tenho, então me ajuda na minha falta de fé. Às vezes, irmãos, nós estamos assim. A gente não quer nem admitir para nós mesmos que parece que é humilhante para nós, como crentes, ter uma fé debilitada. Mas João Batista teve, Pedro teve. O pai do menino foi muito franco: me ajuda na minha falta de fé. Lógico, Jesus expulsou o demônio daquele garoto. E uma vez expulso por Jesus, eles não retornam, porque ele manda eles para o abismo. Ele tem essa autoridade. Ele é filho do Deus vivo. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Nós também podemos lembrar da oração de Ana, pedindo um filho. Em desespero, ela orava em seu coração e não se ouvia a sua voz. O profeta Eli, que estava ali, o sacerdote estava ali, olhava, e Ana estava ali orando, e só os lábios dela se mexiam. Ele achava até que ela estava embriagada, mas ela não estava, ela não tinha mais forças nem para pedir socorro. E quando Eli a interroga, achando que ela estava bêbada, ele explica para ele que ela estava orando, porque ela disse: eu sou uma mulher angustiada de espírito. O que está se abatendo sobre mim é tão forte, é tão pesado, que eu já não tenho mais forças. Eu estou pedindo para alguém: ore por mim, que eu não tenho mais forças. Grite socorro por mim, porque eu não tenho mais forças. Sabe, a palavra de Deus disse que mesmo Ana não podendo expressar verbalmente as suas intenções, o seu coração era sondado pelo Deus vivo. E ela foi ouvida em sua oração. Quero trazer isso para vocês, porque em algum momento a gente pode pensar que tem alguma coisa errada com a gente. Eu não tenho essa fé que esses heróis da Bíblia têm. Eu não tenho essa fé que esses homens que eu vejo em igreja, parece que eu estou aqui, mas eu vou me fingir de desentendido. Mas alguma coisa estranha. É pecado eu duvidar? É pecado eu questionar Deus na sinceridade do meu coração, dos desafios que eu tenho enfrentado? Eu creio que Jesus é poderoso. Eu creio que Jesus é Salvador. Mas em alguns momentos da vida, eu sou abatido pelas circunstâncias. E assim como Pedro, eu vou ter que gritar por socorro. E assim como Ana, mesmo que eu não tenha força, eu vou tentar gritar. E o braço do Senhor vai te alcançar nesse momento difícil que você está passando. Vendo que esses homens e mulheres de Deus, salvos em Cristo, tiveram momentos de fraqueza em sua fé, mas foram socorridos e amadurecidos
em sua fé, nos consola o coração e mostra que nós não somos anormais. Essa passagem nos traz esperança, mesmo que em meio, veja bem, essa passagem que nós lemos, esses relatos bíblicos que foram trazidos, nos traz esperança, mesmo em meio a diagnósticos médicos não favoráveis, a casamentos à beira de separação, a ameaça de demissão de emprego pela dificuldade que o país passa, a dificuldade de ter um relacionamento com alguém que é também de Deus, de um curso universitário que não estou conseguindo chegar nele, mas eu vejo que a realidade que está à minha frente, ela existe, é real. Mas o salmista, no Salmo 56, 3, disse: quando você estiver com medo, confie em Deus. Então, outro Salmo 51, 17 diz o seguinte: Deus não desprezará o coração quebrantado e contrito. Temos que ter fé naquele que pode todas as coisas. Quando eu conversava com o pastor Naur, que era o meu pastor da outra igreja, e a gente comentava isso, e uma vez a gente conversando, nós dois, ele disse: Edinaldo, quando eu leio Deus não desprezará um coração quebrantado e corinto, eu me reporto àquele momento em que Jesus abre os 7 selos lá no Apocalipse, e é uma grande festa, né? Há uma apoteose de louvor acontecendo, miríades e miríades de anjos, os seres viventes, os 24 anciãos colocam as suas coroas, e há uma explosão de louvor ali. Mas mesmo diante dessa situação toda, o pastor Edinaldo, não é bíblico, mas eu fico imaginando a cena de mesmo tudo isso, nessa explosão de louvor, nessa apoteose, nessa doxologia de louvor que ocorre no céu. É como se Deus dissesse assim: parem. E os anjos poderosos, os anjos ali não entendem muito bem o que foi. O meu servo grita por socorro. E aqueles anjos que estão mais na extremidade daquele momento, ao ver poderosos anjos descendo à velocidade da luz, se perguntam: o que aconteceu? O que está acontecendo? Porque aqueles poderosos anjos desceram. É porque um descendente de Adão, que foi salvo em Cristo Jesus, está em desespero, e sua oração de quebrantamento e de contrito chegou ao coração de Deus. Por isso a resposta é imediata, porque ele orou com fé, mesmo não tendo forças. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, não sei qual a realidade que tem trabalhado, impedido a fé de crescer no seu coração. Eu tenho medo, talvez eu tenha medo de morrer e não sei como vai ficar meus filhos, ainda são pequenos. Tantas coisas, tantos desafios, mas essa fé é sobrenatural, ela tem um alvo, e esse alvo é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Abraão está no meio dessa fé salvífica. Ele é salvo porque ele é justificado, e só podemos ser salvos sendo justificados, mas ele também precisa andar nessa fé sobrenatural. O que nos leva ao nosso próximo tópico. O justo vive pela fé. O justo anda pela fé. Vamos olhar o verso 23 ao 25. Você pode voltar lá na sua Bíblia, acompanhe. As palavras que lhe foi creditado, as palavras lhe foi acreditado em uma referência no verso anterior, não foram escritas apenas para ele. Para quem? Para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça,
A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, mas ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Jesus vive, glória a Deus por isso. E a vida que ele vive, ele compartilha conosco. Andar pela fé é um exercício. É uma caminhada que amadurece em função da percepção dos limites da razão e dos sentidos, mas também é a convicção das promessas e expectativa que transcende a realidade imediata por um Deus Todo-Poderoso que age na história e na nossa vida. Deus é o Deus da história, mas Deus é o Deus da sua história. Nós temos milhões e milhões de pessoas no mundo. Não pense que Deus está olhando um lote de pessoas. Ele olha você, Ele ama você. Você acha que Ele está ignorante ao que você está passando? Deus lhe ama tanto que vai cuidar de você. E agora, quando nós nos vemos diante de desafios das mais variadas naturezas, e aprendendo nesse texto que o justo caminha pela fé, vive na fé, esse texto foi muito alentador, pacificador no meu coração, porque eu achava que era estranho. Parece que os outros têm mais fé, parece que as dúvidas que vieram ao meu coração é um pecado que eu tenho, mas eu aprendi por esse texto que a fé que nós temos no Deus Todo-Poderoso transcende essas expectativas terrenas do sentido e da razão e avança para algo muito mais alto, que é o poder de Deus de fazer milagre em nossas vidas. Deus pode tirar o seu familiar do hospital. Deus pode restaurar casamentos. Deus pode dar emprego. Deus pode nos ajudar na criação de nossos filhos. E tudo isso, e quando oramos naquilo que está no coração de Deus, Ele nos responde. Todas essas coisas mencionadas estão no coração de Deus. Talvez a gente veja aqui essa manhã para que nosso coração fosse aquecido pela fé. Nós temos um Deus que ainda, apesar de minha limitação ministerial, profissional, de conhecimento, Deus me ama, Deus cuida de mim. Abraão vinha confirmar as promessas a ele atribuídas. A sinceridade de suas perguntas e dúvidas do coração o levaram ao desenvolvimento de uma fé amadurecida e em constante crescimento. É isso que acontece com você e comigo. Na escola da fé, nós estamos todo o tempo aprendendo e maturando e crescendo continuamente. A justificação é um ato único de Deus. Deus nos declara justo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Somente pela fé somos justificados. Deus nos declara justo. Não que nós sejamos justos, não que sejamos inocentes. É porque Ele acredita a justiça do Filho dele na cruz em cima de nossas vidas. Quando Ele olha para nós, Ele não olha, nós somos sim, a realidade concreta é que somos pecadores. Devemos morrer, mas agora, crendo por fé em Cristo Jesus, a sua justiça é acreditada em nós, em nossas vidas. E quando Deus olha para nós, Ele olha aquela justiça de Cristo sobre mim e sobre você. É isso que é declarar justo. É um ato legal no tribunal de Deus. Ele sabe que somos pecadores, mas não leva mais em consideração o nosso pecado, porque eles são perdoados em Cristo Jesus. Para concluirmos e finalizarmos, Abraão creu na palavra de Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Deus disse, logo Abraão creu. Da mesma forma, as pessoas que creem na verdade bíblica de que Deus ofereceu o seu único filho para morrer na cruz, para nos dar o perdão, a remissão dos pecados e a justificação pela sua ressurreição, serão salvos. Como Abraão,
Todos que possuem a fé salvífica precisam viver essa nova vida em Cristo pela fé. O justo viverá somente pela fé. Sola fide. Vamos orar nesse momento? Oremos. Senhor Deus, nossos corações só têm a te agradecer por nos escolher e colocar em nosso coração a fé que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Precisamos da tua ajuda nessa caminhada de fé. Em muitos momentos, a realidade, as circunstâncias em nossa volta tiram nossos olhos de ti. Não permita que fraquejemos na fé. O Senhor conhece as grandes lutas que teus servos têm enfrentado, as procelosas ondas da vida que têm se abatido sobre teus servos, que muitas vezes não têm mais força nem para gritar por socorro. Poderoso e eterno Deus, vem nos acudir neste momento tão desafiador de nossas vidas. Pedimos que teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações daqueles que ainda não deram um passo de fé em receber a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o teu Espírito Santo gere no coração deles a fé salvífica, a fé que justifica pela pregação do Evangelho de Cristo. Senhor, que haja salvação nesta manhã em tua casa. Oramos com fé no precioso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.